paz, Senhor, irmãos.
celebrar a Deus. Então, que bom que você veio até este lugar. O meu convite a você é que você coloque o seu coração diante de Deus e que esse seja o momento onde a gente leve o nosso coração, os nossos pensamentos todos cativos no trono da graça de Deus. Vamos se colocar em pé e vamos fazer essa oração de início. E logo em seguida nós estaremos louvando a Deus. Pai, muito obrigado, nós te louvamos, porque estamos aqui reunidos em Teu nome, Senhor. Pai, que o Senhor nessa noite venha invadir este lugar com a Tua glória, com a Tua presença. Que essa igreja, Senhor, seja contaminada pelo poder do Teu Espírito Santo. Que as músicas que nós vamos cantar, que chegue ao trono do Senhor. Pai, que o Senhor venha perdoar os nossos pecados. Nós somos falhos, nós somos caídos. Por muitas vezes nós deixamos o primeiro amor e vivemos a vida cristã de maneira mecânica. Pai, que nessa noite o Senhor aviva os nossos corações. Que nessa noite o Senhor desperte o nosso coração e a nossa alma, para que a gente possa ser inteiro, total, entregue diante do Senhor. Pai, recebe as nossas vidas, recebe o nosso louvor e receba, Senhor, o nosso culto ao Senhor. Pai, nós oramos com gratidão em nome do Teu Filho Jesus e oramos pelos méritos de Jesus. Amém e amém. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Essa música é de uma banda chamada Rebanhão, né? Isso é uma coisa bem antiga, dos primórdios do rock and roll gospel, foi da minha conversão. E assim, eu lembro uma vez que o Augusto falou que os judeus colocavam marcos, né? O posto de não sei quem, e tudo era relacionado à lembrança daqueles momentos e daqueles que proporcionaram e da fidelidade de Deus para com eles. Essa música, para mim, ela tem uma representação muito grande, porque acho que toda vez que alguém cai, ao invés de chegar e voltar para Cristo, ele foge, como Pedro fugiu e voltou para o barco para pescar. E Jesus fala na época, né, quando Jesus ressuscita, ele fala: eu quero que todos vão. E Pedro, tipo assim, Pedro não iria, e Jesus fala: e Pedro, eu quero que Pedro vá. Ele me negou, mas eu quero ele lá. Então muitas vezes a gente peca, e o certo é voltar para o primeiro amor, é voltar para a primeira obra, é voltar para aquele sentimento que a gente tem de estar na presença de Deus, de que Deus está com a gente, e da confiança de Deus conosco. Então esse é o meu marco, né? Traçando uma relação, esse é o meu marco. Quando eu peco, como qualquer um que peca, quando eu me sinto fora da presença de Deus, eu ouço músicas desse tipo, e essa fez parte da minha conversão, tem uma certa representação, tá? Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos,
eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. E o voltar também é importante. A gente cai, a gente levanta, a gente cai, a gente levanta. Se a gente estiver sempre na presença de Deus, esse levantar é sempre muito mais fácil, com muito mais amor. Em teus braços eu vou me entregar, os teus medos eu deixo aos pés do altar, todos os planos meus hoje eu entrego a ti. Toma o teu lugar, tu és bem-vindo aqui. Vem sobre nós, manda a tua chuva neste lugar, em tua presença, e derramar e declarar que é santo Deus. O som dos céus vamos ouvir. Sopra teu vento suave hoje aqui. Vou declarar o único nome que salva.
na sua vida. Entrega absolutamente tudo na mão dele e confia. Nós passamos momentos difíceis, todos nós passamos momentos difíceis, mas ele está sempre do nosso lado. Ele vai sempre estar do seu lado. A gente não entende os caminhos dele, mas lá na frente a gente fala: nossa, como Deus cuidou de mim. E isso é sempre. Se você começar a pegar as situações da sua vida, você vai ver que tudo que você entregou para ele vai bem. Sempre vai bem. Amém? Essa é antiga, a gente deu uma reformatada. O único que é digno de receber honra e a glória, a força e o poder, eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, o Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Deus é bom demais. Muitas canções. A Pri falou que as crianças já podem descer. A Sofia linda está aí, né, Sofia? Trouxe mais dois amigos. São amigos primos, William? Amigos, olha só o que Deus tem feito através da vida da Sofia, meus irmãos. Ela teve coragem, né, William, de convidar mais dois amiguinhos para vir ao culto, para poder participar do culto infantil. Olha como é maravilhoso a gente ver o que Deus tem feito na vida dessas crianças. Nós adultos precisamos de fato, sermos incendiados pelo amor de Deus, ao ponto da gente replicar o que a Sofia replicou, a gente poder convidar os nossos amigos, os nossos vizinhos, os nossos parentes, para que eles possam celebrar a Jesus, conhecerem a Jesus, e isso é muito bom. Bom ver o Johnny e a Gia aqui, recém-casados, o primeiro culto casados, né? Poxa, que legal, que bênção.
que vocês sejam guiados por Deus nessa jornada. O pessoal está fazendo oração de gratidão ali. Que vocês sejam guiados por Deus nessa linda jornada que é o casamento. Hoje, na hora do almoço, a gente recebeu um casal também. Eles vão casar no próximo sábado, e a gente estava contando para eles que a história do casamento não é uma jornada de curta distância, né? É uma corrida de curta distância, mas é como a vida cristã, é uma jornada que a gente se prepara para 40, 42 quilômetros, anos 50, 60, né, Ronaldo? E por aí vai. Então precisa ter de fato muita decisão envolvida em torno dessas afeições, desses sentimentos que nascem no nosso coração. Bom ver o Danilo também, a Carol, Deus abençoe, sejam muito bem-vindos. O Antônio também, a Sonali, sentimos falta do Antônio na semana passada, mas sempre ele está conectado com a gente aí, via Facebook. Senhor Antônio, é um prazer ter o senhor aqui, é sempre uma grande bênção tê-los aqui no meio dos irmãos. A Beth, que se recuperou também, né, Beth, estava um pouco doentinha, se recuperou. Vocês não estão vendo aqui hoje o André e a Elisângela, porque a Rebequinha também não passou muito bem nessa madrugada, com bastante vômito. Acho que o André está online com a gente, e passaram no hospital um bom tempo, e eles decidiram não estarem conosco hoje por conta da saúde, e muitas pessoas também com Covid nesse momento. Nós estamos, graças a Deus, né, vacinados, mas precisamos ter todo o cuidado para que a gente consiga estar bem, cuidar da nossa saúde, e nessa vida ainda, William, curta e peregrina que a gente tem nessa terra aqui, que a gente possa também viver com sabedoria, né, e dar glória a Deus através de uma vida sendo vivida, Ronaldo, de maneira sábia. Então essa é a vontade de Deus para nós. Bom, gente, nesse momento, na hora que nós estávamos louvando, eu me recordei, Danilo, muito do texto de Pedro. Você citou do texto de Pedro, e veio à minha mente a pergunta de Jesus para Pedro. A pergunta de Jesus para Pedro é: Pedro, tu me amas? A gente sabe daquela historinha ele está perguntando se me amas de maneira incondicional no primeiro, tu me amas ágape, e Pedro diz, não, eu te amo filé, eu te amo como amigo, e etc. E aí depois no final Jesus pergunta, Pedro, tu me amas filéu, como um amigo, de maneira imperfeita? Aí Pedro fala, claro que eu te amo, pô, eu sempre te amei como um amigo, de maneira incompleta, imperfeita. E aí ele diz assim, Pedro, se você me ama, você está pronto para apacentar as minhas ovelhas. O que nos habilita a servirmos, Gabriel, a igreja de Deus? O que nos habilita a servirmos o povo de Deus? O nosso amor por Jesus. Se nós amamos Jesus radicalmente, nós estamos prontos para poder apacentar as ovelhas que é de Jesus. A igreja não é de nenhum ser humano. A igreja de Jesus não tem homem como dono. A igreja de Jesus é comprada, redimida, feita por Jesus e feita para a glória de Jesus. Então o meu desejo e a minha oração é que a gente seja uma igreja que ame a Jesus radicalmente. Que a gente seja pessoas que venham nutrir no nosso dia a dia, no decorrer da nossa semana, Gabriel, um amor profundo por Jesus. E à medida que nós amamos Jesus, nós estamos prontos para poder servi-lo, ainda que de maneira imperfeita. Se nós amamos a Jesus, nós estamos prontos para fazer a obra dele, que é perfeita, ainda como seres humanos imperfeitos, incompletos. Esse é o escândalo da graça de Deus, que permite que homens e mulheres caídos, pecadores imperfeitos, sejam parte do seu plano redentor aqui nesse mundo. Então nós estamos aqui reunidos, sendo parte dessa obra que Deus tem feito em toda a história, em toda a história, em toda a história. Deus tem salvado pessoas, e nós estamos aqui hoje para celebrar essa salvação que Ele nos deu pela pessoa maravilhosa de Jesus. E nós vamos falar agora sobre generosidade. Você que deseja contribuir com a nossa igreja, esse é o momento que você pode fazer isso também. O senhor Valmir está ali do nosso lado, o Fernando, a Charmene também, a Meire,
a Marli, tanta gente bonita servindo. Se você desejar contribuir agora, você pode dar um sinal para eles, ou se você faz isso no decorrer da sua semana, você pode contribuir através da nossa chave Pix, e você pode transferir o valor que Deus te direcionar durante a semana, tá bom? Nós vamos orar e vamos agradecer a Deus. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Senhor, pela vida de cada irmão que tem contribuído de maneira regular e de maneira generosa nessa igreja. Eu te agradeço, ó Pai, por cada pessoa que de maneira fiel tem cooperado, Senhor, com essa obra. Que o Senhor abençoe, que o Senhor abra as janelas do céu, que o Senhor derrame bênçãos sem medida, e que o Senhor nos prospere, Senhor, mesmo em um tempo de dificuldade, que o Senhor prospere aqueles que trabalham, Senhor, de forma empresarial, em alguma atividade de vendas, que o Senhor prospere, que o Senhor abra as portas, aquele que está desempregado, Senhor, mova com a Tua mão, Senhor, nos RHs das empresas, nos currículos que foram enviados. Vai, Senhor, colocando esses currículos na mão da pessoa certa, para que o Teu povo, Senhor, seja abençoado e possa desfrutar, ó Deus, do fruto do seu trabalho. Deus, em nome de Jesus Cristo, abençoe essa igreja, prospere essa igreja, nos dê sabedoria para administrar os recursos que o Senhor tem nos dado, para que a gente possa honrar o Senhor nessa terra. Nós oramos, Senhor, com gratidão, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Vamos louvar a Deus. Teu reino será para sempre. Cantem ao eterno Deus, pois nada consegue se comparar. Cantem ao eterno Deus. Teu reino será para sempre. Cantem ao eterno Deus, pois nada consegue se comparar. Cantem ao eterno Deus. Se coloquem em pé, vamos louvar juntos ao Senhor, amém? Louvor e honra, poder e glória pertencem ao nosso Deus. Todos os povos, tudo que existe, louvem ao eterno Deus. Toda língua confessará sua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre será, e o teu reino jamais passará, ó eterno Deus. Louvor e honra, poder e glória pertencem ao nosso Deus. Todos os povos, tudo que existe, louvem ao eterno Deus. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre será, e o teu reino jamais passará, ó eterno Deus. O eterno Deus, nada consegue se comparar. Cantem
e todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre será, e o teu reino jamais passará. Ó eterno Deus, toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre será, e o teu reino jamais passará. Ó eterno Deus, ó eterno Deus, ó eterno Deus. Glória a Deus. Só isso está ótimo. Bom, gente, um aviso bem importante: no próximo domingo nós vamos ter aqui na igreja o encontro de conexão. O encontro de conexão é para aquelas pessoas que estão se achegando à igreja e gostaria de conhecer um pouquinho mais da igreja, do nosso sistema de governo, dos nossos valores. E a gente vai servir aqui um grupo de irmãos no próximo domingo, dia 5, das 9 horas da manhã até ao 12:30. Nós vamos encerrar esse encontro de conexão, servindo um almoço também. Então, se você se identifica com aquilo que a gente tem feito, falado, faça a sua inscrição, que eu digo, dê o seu nome. A Priscila não está aqui, mas no final do culto ela vai estar entre nós aqui. Dê o seu nome para a Priscila. É muito importante que você dê o seu nome para que a gente tenha uma ideia de quantas pessoas irão participar por conta do almoço. Então é muito importante que você fale com a gente e que a gente seja capaz de poder pegar o seu nome e nos programar ali para o nosso encontro de conexão. É uma forma que nós temos para poder servir melhor as pessoas que estão se conectando à igreja. Então, você quer saber um pouco mais da igreja, qual é a nossa teologia, qual é a espinha dorsal da igreja no sentido de valores, de missão, essa é uma boa oportunidade, tá bom? Uma outra coisa muito importante também, nós retornamos na quinta-feira. Nessa semana tivemos a oportunidade de estar em conjunto com a rede da Atos 29, nós participamos de uma conferência na cidade do Rio de Janeiro. O André esteve comigo, o André está online aqui, acho que ele se desviou, ele não veio à igreja hoje, o André, acho que ele se desviou, ele esteve lá, foi um tempo muito bom, de comunhão, inclusive com o André, e nós fomos profundamente servidos por Deus, e participamos de muitas coisas boas que Deus tem feito ao redor do mundo. Eu estou vendo a Carol online também. A Carol, na segunda-feira, ela testou positivo para a Covid. Nós estaremos orando pela Carol também e pelo Valmir. Eles têm uma viagem programada agora para a próxima semana, e nós estaremos orando antes da gente encerrar o culto para que tudo corra bem, que eles façam uma boa viagem e que seja um tempo muito especial para eles de renovação, Sr. Valmir, um tempo onde eles possam partilhar da vida a dois com mais intensidade ainda, fora dessa correria do dia a dia. Estaremos orando pela Carol. A Rafaela e o Calazans está com a gente também online, o Eric e tantos outros irmãos e irmãs queridas. O que eu trago de notícia ou de novidade com relação à rede da Atos 29? A rede da Atos 29 se resume em igrejas que plantam novas igrejas. Eles acreditam e nós acreditamos que o eixo central da evangelização do mundo é plantar igrejas saudáveis. O método mais eficiente de evangelização é a gente poder plantar igrejas saudáveis, igrejas centradas em Jesus, igrejas engajadas com a transformação cultural, engajada com a missão de Deus no mundo. Então, basicamente, nós estamos plantando a Igreja Cristã Casa de Daniel,
para que ela sirva como plataforma de novas plantações. Queremos chegar em um momento que a gente consiga enviar plantadores de igrejas a partir da casa de Daniel. O nosso bairro aqui, o Vila Cruçá, se a gente fizer uma estatística, a gente mostra isso no encontro de conexão, é um bairro pouquíssimo evangelizado. Existem muitas famílias que precisam ouvir do Evangelho. Então a maneira mais eficiente de fazer isso é plantando igrejas saudáveis, centradas em Jesus. E a gente tem feito isso, esse é o DNA da rede da Atos 29, e eles vêm nos apoiando no decorrer dessa plantação. A gente recebe um apoio financeiro de uma igreja americana, mas a partir do próximo ano a dinâmica vai mudar um pouquinho. Aqui no Brasil tem cerca de 40 a 50 igrejas aqui no Brasil, que são igrejas membros dessa rede, que fazem parte dessa família. E a partir de 2023, cada igreja brasileira será adotada por uma igreja americana, no sentido de transferir conhecimento, know-how, treinamento de liderança, cooperação com a evangelização, com missões. Então a gente vai ter uma proximidade um pouco maior com uma igreja americana. Não será necessariamente a igreja que nos apoia hoje financeiramente, mas a gente deve saber disso no início do próximo ano, e isso vai ser muito importante para que a gente crie novas conexões. Então, como que se discipula crianças, como que se faz a formação de líderes. Então a gente vai passar a ter essa troca. Eu preciso muito que os irmãos comecem aí a aprender um pouco mais do inglês. Me penou muito nessa viagem, tá bom? A gente esteve ali em algumas rodas, e graças a Deus que tinha o Francisco, que é da Guatemala, que fala espanhol. Então espanhol eu consigo falar bem, mas o inglês ainda é bem difícil para mim. Então Luan, você e a Mayra são fundamentais na estratégia dessa igreja, e tantos outros irmãos também que falam inglês. A Priscila me falou de outras pessoas também, o Valmerzinho fala também, Daniel aí, vai ser muito importante para que a gente consiga, o Johnny aí, o Johnny também. Então vai ser muito importante para que a gente crie essas conexões e de alguma forma também aproveite daquilo que Deus tem feito ao redor do mundo. Então o que eu tenho que trazer de notícias para vocês da conferência, além de um coração incendiado por Jesus, além de um coração desafiado pelo amor de Deus, eu fui profundamente impactado por Deus nessa conferência. E eu confesso aos irmãos que eu estava no momento precisando de ouvir essas palavras de encorajamento. Algumas de encorajamento e algumas de correção, algumas de como eu devo encarar a minha vida nos próximos anos. Então, foi muito bom. Eu queria trazer essa notícia para todos vocês. Então, ser parte dessa família tem sido uma grande bênção para mim, pessoalmente, como pastor, e tem sido uma grande bênção também para a nossa igreja, para a nossa comunidade. Eles têm nos dado suporte na plantação desta igreja. E a gente não falando muito, mas a gente está chegando num momento muito importante da casa de Daniel, no sentido de ter autonomia financeira e também de ter uma liderança plural, um colegiado. A gente já vem treinando o André há 2 anos já. A gente vem caminhando muito próximo dele. Eu não sei se ele vai de fato continuar, tá? Não sei se ele vai resistir à imersão que ele tem recebido. Mas a gente acredita que a gente deve formar um colegiado em breve. E à medida que a gente tiver um colegiado, eu digo, um novo pastor, um novo presbítero na igreja, o nosso desejo é que Deus levante mais. A gente quer lidar com essa bênção de ter um colegiado, mais homens, mais presbíteros, servindo a Deus e sendo desafiados por Deus, ou a cooperar com essa igreja local, ou a plantar novas igrejas no lugar que Deus direcionar, na cidade de Santo André, de São Paulo e também no mundo todo. A gente não quer ter fronteiras para tudo isso. A gente quer que Deus levante homens
cheios do Espírito, cheios do amor por Jesus, desafiados por Deus a viverem nesse mundo em missão, tá bom? A nossa vida é passageira, é transitória. Eu tenho servido aqui como pastor na casa de Daniel há 6 anos, faço isso com muito amor, com muita entrega, com muita doação. Quero dedicar os meus próximos 20, 30, 40 anos aqui, servindo os irmãos ou compreendendo qual é os propósitos que Deus tem para a minha vida e para a nossa vida como comunidade, tá bom? Diante dessas palavras, abra sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 7. Mateus, capítulo de número 7, nós vamos ler o versículo 13 e o versículo de número 14. Nós estamos numa série de mensagens com o tema Blessed, abençoados, e a gente vem expondo já há muitas semanas o Sermão da Montanha. A gente já está caminhando para o final desse grande discurso de Jesus. Já estamos trabalhando na preparação da nova série de mensagens. Eu acredito que esse ano na igreja, nós seremos divididos em Sermão da Montanha e nós vamos iniciar uma nova série em Apocalipse. Talvez devemos chegar até dezembro no capítulo de número 3 de Apocalipse. Então, eu tenho muita consciência de que Deus falou com a gente no decorrer desse ano, de uma forma muito diversa, e cada um de nós foi profundamente edificados por Deus. Um último aviso que eu estava esquecendo, me desculpem, não nessa quarta-feira agora, toda quarta-feira às 20 horas nós temos o pequeno grupo que acontece de maneira online via Google Meet. E a gente tem trabalhado um material muito bom que é a vida no Evangelho, do pastor Felipe Niel, lá de Caldas Novas. Ele é um pastor membro também da Atos 29, e não nessa quarta-feira, na outra semana, no dia, se eu não me engano, no dia 4, ele estará conosco também, ministrando a aula sobre perdão. Então ele vai se conectar com a gente via Google Meet para poder ministrar essa aula. Se você não recebe esse convite, dia 8, muito obrigado, Gabriel, dia 8, se você não recebe esse convite, também fale com a Priscila. O nosso pequeno grupo, ele é um grupo fechado, tá? É um grupo de salvos, né? De eleitos que vão morar no céu. Então, tô brincando. Mas é um grupo fechado. Então, você que deseja receber esse link, você pode pegar, dar o seu nome para a Priscila e nós vamos te encaminhar esse link, ou falar comigo também no final do culto, que eu vou te enviar o link para que você possa acessar o nosso pequeno grupo no dia 8, tá bom? Então, diante dessas coisas, vamos ler a palavra. Ouça com fé a palavra de Deus, e assim diz o Senhor em Mateus 7:13: Entrai pela porta estreita, larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que se acertam com ela. Vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado pela Tua palavra, queremos ouvir a Tua voz de maneira clara, sem rodeios, que o Teu Espírito, Senhor, fale ao nosso coração, e que a gente seja profundamente abençoados e edificados pelo Senhor. Nós oramos em nome de Jesus, amém e amém. No ano de 2020, eu tive a oportunidade de visitar o Chile, em Santiago. E de Santiago do Chile, eu fui até uma estação de esqui, que fica localizada ali na região dos Andes, na região de Valparaíso. Eu fui até Portillo. Entre Santiago e Portillo, tem uma estrada pequena e bastante sinuosa, uma estrada conhecida como Estrada Caracol, talvez conhecida entre muitos caminhoneiros, que vai ligar Santiago, Chile, até a parte de Mendonça, na Argentina.
E nesse caminho, né, de Santiago até Portillo, é um caminho muito bonito, um caminho onde nós vamos vislumbrando a Cordilheira dos Andes. A cordilheira, ela tem algo muito especial e muito específico. Quando você vê aquilo tudo, isso gera um certo medo da grandeza de tudo aquilo. Você fala, puxa, aquilo foi criado divinamente pelas mãos de Deus. É uma grande mistura de admiração diante da beleza da criação de Deus. É uma mistura de espanto, você fica espantado como que Deus pode fazer algo tão grandioso. Andando com o carro, você vai percebendo aqueles precipícios do seu lado. Você fala, olha, o motorista não pode errar, porque se ele errar o caminho, nós não teremos uma segunda chance. O carro vai descer a ribanceira e todos nós vamos morrer. Então tem toda a beleza e tem todo aquele espanto, aquele respeito por aquele lugar. Quando a gente entrou na estrada Caracol, realmente eu não sei como que é passar ali no período do inverno, William. Eu fui lá, ainda estava no período do verão, então não estava totalmente congelado. A gente via os picos congelados, mas a estrada, graças a Deus, estava limpa, sem nenhum tipo de neve, sem nenhum tipo de gelo. Mas dizem que é bastante perigoso trafegar por aquele caminho, principalmente durante o inverno. E existe um grande risco de um caminhão desabar e colidir com o outro, mas é uma rota, é um caminho onde muitas pessoas passam e é um caminho onde liga esse lugar de beleza, de vislumbres, com um lugar também de medo, de respeito e de assombro. O que nós vamos falar hoje de maneira muito direta é sobre dois caminhos, ou a gente vai focar um pouquinho mais no caminho menos percorrido. Dois caminhos, nós começamos a falar e a cantar sobre o caminho. Hoje nós falamos um pouquinho de regressar ao primeiro amor. E Jesus está no momento com os seus discípulos, onde Jesus está comunicando de forma direta para eles, sem rodeios. Jesus não está utilizando mais de parábolas para ilustrar alguma verdade do reino dos céus. Jesus está dizendo para eles de forma muito direta, olha, existem dois caminhos. Um caminho ele é estreito, um caminho ele é apertado, mas esse caminho estreito e apertado ele conduz à vida eterna. E existe um outro caminho que é muito fácil de se trafegar, que é um caminho largo, que é um caminho espaçoso. E esse caminho largo e esse caminho espaçoso, muitas pessoas estão optando por ela. Na verdade, o caminho largo e espaçoso é o caminho das multidões, é o caminho mais percorrido. E muitos estão entrando por essa porta que é larga. Muitos estão trazendo o sentido e o significado da sua vida e da sua história, não pelo caminho estreito, mas sim pelo caminho e pela porta que é larga. Então a ideia central que eu quero trabalhar com vocês hoje é que nós devemos seguir o caminho estreito, porque o caminho estreito é o caminho que nos conduz à salvação, o caminho estreito é o caminho que nos conduz para a vida eterna, é o caminho que nos vai levar ao pleno deleite e à plena satisfação em Deus. Então, por mais que você tenha medo de algumas rotas que você tem trilhado através da sua vida, talvez você diga assim, olha, se eu optar pelo caminho estreito, eu vou me dar mal com os meus familiares. Se eu optar pelo caminho estreito, eu não vou ser muito compreendido no meu trabalho. Sabe aquela ideia de quinta série, quando a gente era zoado, né, na linguagem dos jovens, aí na quinta série, que está todo mundo tirando um sarro porque alguém se converteu? Isso acontece também com nós que somos adultos, que estamos vivendo no contexto do nosso trabalho. E aí de repente acaba lá a festinha da festa, e lá vai lá o crente, o irmão em Cristo dizer, olha, eu preciso ir para minha casa, eu não vou participar de todas as coisas que vocês estão participando. E existe aquela certa zombaria, aquele certo desrespeito. É como a mulher que deseja viver de maneira sábia, se submetendo ao amor do marido.
e de repente ela está diante de um contexto feminista, e as pessoas dizendo, olha, a mulher precisa conquistar o seu espaço, a mulher precisa fazer X, Y, Z. De fato, a mulher possui a mesma identidade espiritual do que o homem. As mulheres foram criadas para serem amadas profundamente. As mulheres foram criadas para serem amadas não apenas profundamente, mas de maneira sacrificial. Nós devemos tratar as nossas esposas com muito zelo, com muito cuidado, com muito amor e com muita entrega, para que essas mulheres se submetam a nós, maridos, líderes, servos no nosso lar, para que a gente possa liderar a nossa família. Então a liderança que o homem exerce no contexto da família não é uma liderança opressora, não é uma liderança abusiva, mas a liderança do homem no contexto da família é uma liderança de um homem que serve. Serve porque ama ao ponto de dar a própria vida em prol da sua esposa. Ama de tal forma que ele se sacrifica para que a sua esposa seja cuidada, provida, protegida, amada e assim por diante. Então essa ideia do feminismo, que as mulheres precisam sair às ruas e precisam conquistar os seus direitos e etc., talvez não tenha um fundo total de verdade. Talvez seja uma rebelião para aquilo que Deus estabeleceu desde o princípio, desde a fundação do mundo. Então, quando você, mulher, decide se submeter em amor ao seu marido, você está indo também contra a cultura. Você, de alguma forma, está optando pelo caminho estreito e não optando pelo caminho largo. Mas o primeiro ponto que eu quero trabalhar com os irmãos aqui, que eu acho que é fundamental para a nossa reflexão, é que nem todos os caminhos levam a Deus. Observem o texto. Jesus está falando que existem dois caminhos. Um caminho vai levar à morte, que é o caminho largo. E um outro caminho, que é o caminho menos percorrido, vai levar à vida e à vida eterna. Então, sabe essa ideia que todos os caminhos levam a Deus? O ideal é a gente poder pensar em Deus, o ideal é a gente fazer boas obras, o ideal é, no final das contas, Deus é tão permissivo que até o pecador incrédulo vai morar no céu. No final das contas, nós devemos amar as pessoas como se não houvesse o amanhã, e a partir do momento que nós amamos as pessoas, o final de tudo isso vai ser o céu e a glória de Deus. Jesus está ensinando para os seus discípulos, num contexto altamente religioso, que não é dessa forma. Jesus está ensinando para os seus discípulos que apenas um caminho vai levar à vida eterna. Por mais que a gente tente domesticar a religião, por mais que a gente tente fazer do evangelho um gatinho, dizendo, olha, você pode viver assim e Jesus vai te aceitar no final das contas. Olha, você não precisa crer em Jesus. Você pode fazer boas obras, você pode praticar uma religião, que no final você vai para o céu. Você não precisa negar a você mesmo, você não precisa negar o seu coração, você não precisa negar as coisas deste mundo. No final das contas, vamos todo mundo para o mesmo lugar. Sabe essa ideia de domesticar o gatinho e deixar o gatinho amável, deixar o gatinho de tal forma que ele entre na nossa casa e ele suba no nosso sofá, participe da nossa vida e tome conta dos ambientes da nossa casa e do nosso coração. C.S. Lewis, ele diz que o evangelho não é um gatinho domesticado, que a gente pode dizer cuti-cuti lá na boquinha dele, ali no bigodinho dele. O evangelho, ele é um leão indomável, que devora os corações pecadores. O evangelho é capaz de alcançar a sua vida e de transformar todas as áreas da sua vida. Por isso não são todos os caminhos que levam a Deus. Somente um homem que abriu um novo e vivo caminho para que nós, pecadores falidos, pudéssemos nos achegar até Deus. E esse homem foi Jesus de Nazaré. Quando Jesus fala no Evangelho de João, capítulo 14, no versículo 6, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A palavrinha que é traduzida ali por caminho é vereda, é rodós. Ele está dizendo, olha, eu abri um caminho onde não existia caminho.
A vereda é um caminho pequeno, é um caminho apertado, que é construído num lugar onde não existe caminho. O que Jesus fez quando Ele se fez homem, quando Ele veio ao mundo, não havia como o homem se relacionar com Deus, não havia como o homem chamar Deus de Pai. A paternidade de Deus só é presente na vida humana a partir da vida de Jesus. Através de Jesus nós podemos dizer Abba Pai, porque nós fomos reconciliados com Deus por meio da obra de Cristo. Então Jesus é esse caminho estreito, pequeno, apertado, que nem todos desejam andar por ele. Ele é a vereda menos percorrida, e não são todos os caminhos que levam até Deus. Existe um único caminho que leva até Deus. Augusto, mas e se eu orar para algum santo? Ele vai ser o meu mediador? Não. Só existe um mediador entre Deus e os homens, e esse mediador é Cristo Jesus. Augusto, se eu frequentar a igreja por toda a minha vida, eu vou ser salvo no final das contas? Não, a igreja pode te dar uma boa moral, a igreja pode te dar uma boa cultura, a igreja pode te dar entretenimento, a igreja pode te dar uma boa convivência, mas somente Jesus pode te dar a vida eterna. Se você não estiver em Jesus, não tem como você herdar a vida eterna. A herança da vida eterna está sobre aqueles que amam a Jesus e que servem a Jesus. Por isso, não são todas as pessoas que vão para o céu, e nem todos os caminhos levam até Roma. Vocês já ouviram essa história? Todo caminho chega até Roma. Então, vamos por aqui, nós vamos chegar em Roma. Vamos por ali, nós vamos chegar em Roma. Pega esse trem aqui, nós vamos chegar em Roma. No Evangelho a história é um pouco diferente. No Evangelho existe uma restrição de um caminho único, de um caminho estreito e de um caminho apertado. Esse caminho que eu estava falando, de Santiago a Portillo, leva até uma bonita lagoa, que é uma lagoa dos Incas, um lugar assim paradisíaco, espetacular. Mas chegar até lá para desfrutar daquela paisagem, daquela beleza, é necessário passar pelos perigos da Rota Caracol. É necessário passar pelo perigo da Cordilheira dos Andes. Pode desabar alguma coisa e a pessoa que está fazendo esse caminho, essa rota, pode ser impedido de chegar até o destino. O caminho estreito e apertado, ele não é um caminho ruim, de fato não é um caminho ruim, porque ele é um caminho que leva para a vida eterna. O caminho estreito e apertado é um caminho belo, cheio de vislumbres. O caminho estreito e apertado é um caminho de satisfação, de amor por Deus. É um caminho onde nós vamos, no decorrer da história da vida cristã, desfrutando de toda a boa dádiva que Deus vai nos dando nessa peregrinação, nessa rota do ser humano que está aqui na terra até o céu. Então eu quero que você esqueça essa história de que seguir a Jesus é ruim. Ruim é andar pelo caminho largo que leva à perdição. Servir a Jesus é a coisa mais bonita que pode acontecer na nossa história. Nós fomos conquistados, nós fomos capturados pelo amor de Deus, e hoje nós temos toda satisfação e todo contentamento, não porque tudo está bem na nossa vida, nós temos toda satisfação e todo contentamento porque nós estamos em Cristo, e estar em Cristo é a coisa mais maravilhosa que pode acontecer com qualquer ser humano. Mas Jesus sempre foi muito honesto com os seus discípulos. Sabe, esses evangelistas ou avivalistas que existem no mundo, dizendo: venham para Jesus, que Jesus vai acabar com todos os seus problemas, venha para Jesus que você vai ser curado das suas dores e das suas enfermidades, venha para Jesus e que tudo vai ser resolvido. Esse não é o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Jesus sempre falou que o caminho apertado, a vereda menos percorrida, é um caminho de dor e é um caminho de sofrimento. Se você deseja entrar pela vereda menos percorrida, eu quero que você saiba que você vai sofrer. Deus teve apenas um único filho sem pecado,
que é Jesus de Nazaré. Mas Deus não teve nenhum filho sem sofrimento. Todos nós que entramos pela porta estreita, pelo caminho apertado, nós vamos sofrer. O sofrimento dá tom à vida cristã. O sofrimento, segundo as palavras de Jesus no Sermão da Montanha, se você deseja viver piedosamente no meio de um mundo mau, você vai sofrer as pressões deste mundo. De alguma forma nós seremos perseguidos, de alguma forma nós seremos julgados, de alguma forma nós seremos difamados, de alguma forma nós seremos incompreendidos, porque nós somos filhos do céu e estamos numa jornada de peregrinação. Mas quando optamos pelo caminho estreito e apertado, apesar de envolver dor e sofrimento, nós estamos debaixo do amor e do cuidado de um Deus que é soberano, de um Deus que cuida das nossas vidas. Então, se você está num momento como esses, que as coisas parecem que não fazem muito sentido na sua história, você fala: por que eu estou sofrendo? Por que eu estou atravessando esse momento difícil? Talvez esse momento difícil, essa dor, esse sofrimento, seja primordial na transformação da sua vida e do seu caráter. Existe uma didática, existe uma pedagogia aplicada sobre aqueles que sofrem. Então, se você está sofrendo e nada está fazendo sentido na sua história, continue perseverando, continue caminhando no caminho estreito e no caminho apertado. Porque de fato, o grande benefício de nós servirmos a Deus não são as bênçãos que Ele nos dá todos os dias. O grande benefício de servir a Deus é o céu, é Ele mesmo. Nós não servimos a Deus por aquilo que Ele nos dá, pelas coisas criadas. Nós servimos a Deus porque a companhia dEle é muito importante, é muito especial. Nós servimos a Deus porque queremos estar ao lado de Deus, na sua glória, glorificando o Filho através da nossa vida. Essa é a ideia do caminho menos percorrido. Não é um caminho ruim, não é um caminho mau, é um caminho de vida eterna. Por isso, segundo, decida no seu coração seguir a Cristo no caminho estreito. Isso envolve totalmente uma decisão. Andar pelo caminho estreito envolve empenho, dedicação, intencionalidade. Sabe por quê? Porque naturalmente nós somos levados à morte. Nós temos uma natureza caída e pecadora. Acredite, Luan, Nilva, Danilo, Johnny, nós somos piores do que nós imaginamos ser. Nós somos pecadores falidos e existem áreas do nosso coração que são profundamente más e pecadoras. Os nossos pensamentos se apressam em fazer aquilo que é mal. O nosso coração se apressa em fazer aquilo que é mal. E por tantas vezes nós estamos envolvidos com tudo que nos atrai neste mundo, que é o pecado, que é as paixões deste mundo, que é os ídolos que a gente vai plantando e vai cultivando no nosso coração. Então, por natureza, nós somos maus e nós somos pecadores. E para que a gente venha romper com esse caminho, com essa natureza que vai nos levar invariavelmente ao caminho largo, que nos conduz à perdição, nós precisamos tomar uma decisão de andar pelo caminho estreito. E eu quero dizer aos irmãos hoje, dentro dessa ideia, de que nós somos pecadores, nós somos incompletos, nós somos inconstantes, nós merecíamos a morte e o inferno, mas Deus, pela sua graça, nos deu vida em Cristo, e vida em abundância. Então a obra de Cristo, aonde você, eu, aonde nós merecíamos perder, Cristo nos fez ganhar. É na nossa fraqueza que o poder de Cristo se aperfeiçoa. Quando você está entregue a você mesmo, dizendo: eu não consigo mais, para mim não dá mais. É nesse exato momento de fraqueza, de entrega, que o poder do Evangelho vai se manifestar na sua vida.
Talvez a pressão seja grande sobre a sua vida, dizendo: agora eu sou de Jesus e eu preciso ser honesto nos meus negócios, eu preciso agir da maneira correta com a minha família, com os meus filhos. Talvez a pressão do caminho estreito seja uma pressão muito grande, mas eu quero dizer para vocês que Jesus está do nosso lado, Jesus está ao nosso lado mesmo no caminho estreito. E eu quero concluir essa mensagem, essa história, falando sobre os dois caminhos e dando uma ênfase maior no caminho menos percorrido, com a história de Daniel, lá no Antigo Testamento. Se você puder abrir a sua Bíblia em Daniel, capítulo 1, versículo de número 8. Daniel, capítulo de número 1, versículo de número 8. Diz assim a palavra de Deus: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Daniel, ele era um jovem que estava cativo na Babilônia, e diante de um contexto de idolatria, onde todos estavam se dobrando ao rei e adorando uma estátua do rei, aonde todos estavam se vendendo à cultura e ao contexto da Babilônia. Daniel e alguns outros jovens, eles decidiram firmemente no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. Daniel decidiu andar pelo caminho menos percorrido. Daniel decidiu andar pelo caminho de Deus e falou: eu não vou se dobrar a essa estátua, e eu vou decidir firmemente no meu coração a servir o meu Deus. A gente sabe da história, a gente sabe que Daniel foi lançado na cova dos leões. Ele foi lançado talvez no momento mais difícil, mais vulnerável da vida dele. Ele foi lançado lá para ser morto. Ele não tinha o direito de viver, porque ele havia decidido andar pelo caminho menos percorrido. Se você deseja seguir a Jesus, morra para você mesmo, morra para as paixões deste mundo, morra para as vaidades que tentam contaminar o nosso coração, morra para você, para que você encontre os caminhos de vida. E de repente surgiu um homem no meio daquela cova dos leões e fechou a boca da morte e falou: Daniel não vai ser comido pelos leões, Daniel vai ter vida. Esse homem que fechou a boca dos leões é o homem do caminho menos percorrido, é o homem que está dizendo para nós hoje: olha, entrem pelo caminho estreito, entrem pela porta apertada, entrem, decidam a servir a Jesus no meio de uma cultura caída, decidam servir a Jesus e viverem para a glória de Deus, decidam. Eu sei que o seu coração é mau, eu sei que o seu coração naturalmente vai querer viver em rebelião contra Deus, mas decida, tome uma decisão, uma posição. Isso não é para novos convertidos, isso é para nós. Nós precisamos do Evangelho todos os dias, e nós precisamos tomar uma decisão séria com Deus hoje, e dizer: Deus, eu vou te seguir, eu vou estar com você. O caminho menos percorrido, ele pode ser um caminho sem popularidade, um caminho de anonimato, um caminho onde nós não vamos ser lembrados com frequência. O caminho menos percorrido, talvez a gente não vai ganhar toda a grana que a gente poderia ganhar se nós estivéssemos sempre tirando vantagem dos outros. O caminho menos percorrido vai nos levar a valorizar a nossa família e os nossos filhos. O caminho menos percorrido vai dizer para nós que somos maus e egoístas, dizendo: olha, reparta, divida, compartilhe aquilo que Deus tem te dado. O caminho menos percorrido, ele vai te colocar em aflições, ele vai te colocar em sofrimento. Jesus, ele é a pedra de tropeço para aqueles que querem viver no caminho largo, no caminho espaçoso. Mas aqueles que andam pelo caminho estreito, passam pela porta apertada, independente das circunstâncias dessa vida, Jesus prometeu uma coisa para eles: eu estarei com vocês,
eu estarei com vocês, não por um minuto, não por um dia, eu estarei com vocês por todos os dias da sua vida, por todos os dias da sua vida. Ele nos promete a companhia dele, e a companhia dele é capaz de fechar boca de leão, a companhia dele é capaz de livrar da fornalha de fogo, a companhia dele é capaz de nos levar para o céu. Então o meu convite a você hoje é: tome essa decisão, ande pelo caminho menos percorrido, abrace o Evangelho com toda a sua força, com todo o seu vigor e com toda a sua vitalidade, ou abrace o Evangelho sangrando, morrendo, murmurando, dizendo: Deus, o Senhor é a minha última chance, o Senhor é a minha última alternativa, o Senhor é a minha última palavra, e eu só tenho o Senhor em quem eu posso confiar e me segurar. Faça isso e eu tenho certeza que Ele não vai de maneira nenhuma te decepcionar. Amém? Vamos se colocar em pé. Filhos do caminho. Aleluia, nós vamos orar. Tem uma igreja no Apocalipse, a gente vai estudar ela com um pouquinho mais de calma e de detalhes, que Jesus faz um diagnóstico dessa igreja. Jesus fala para Laodiceia: Laodiceia, por que tu não és quente nem frio? Eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Jesus está trabalhando ali a ideia do cinismo. Laodiceia está dizendo: olha, eu sou rico, eu tenho muitas coisas. E Jesus está dizendo para Laodiceia: você não é rico, você é pobre, cega e nu. E Jesus recomenda para eles: olha, vocês precisam se arrepender e comprar de mim ouro refinado, e por aí vai. Jesus, dentro dessa expressão dessa igreja, ele tem náuseas, vontade de vomitar. Pessoas que tratam o Evangelho com cinismo, pessoas que não decidem andar pelo caminho estreito e apertado, pessoas que ficam constantemente andando pelo caminho largo e espaçoso, e pessoas que voltam para o caminho estreito e apertado. Nós precisamos romper com essa inconstância da nossa fé, e a gente precisa colocar os nossos pés em um lugar seguro. E colocar os nossos pés em um lugar seguro significa colocar os nossos pés em Cristo. E o absurdo do Evangelho é: Deus nos aceita como nós somos. Às vezes você fala assim: Augusto, eu não sou o cara do caminho, eu tenho muitas coisas a mudar, eu sou um cara mau. Que bom, isso é um passo importante. Os filhos do caminho, eles sempre acham que eles estão nesse processo de transformação e de mudança, e todas as coisas estão cooperando para que eles sejam a imagem de Jesus. No caminho de Santiago a Portillo, o prêmio é a Laguna dos Incas. No caminho do Evangelho, quando decidimos por Cristo, na peregrinação dessa vida, o prêmio é o céu. Que Deus nos prepare e que Deus nos ajude, que Deus nos encoraje a viver rumo ao céu, a viver todos os dias para a glória de Deus. Aonde você deveria perder, Cristo te fez ganhar, porque Ele te amou de maneira profunda e sacrificial. Pai, nós estamos diante de Ti, nós estamos diante da beleza de Cristo, diante da beleza do Evangelho, e os nossos corações, Senhor, se rendem ao Senhor. Não tem como, Senhor, a gente viver sem Ti. Não tem como, Senhor, a gente viver longe do caminho que é estreito e que é apertado. Nós queremos passar pela porta que é o Senhor todos os dias. Nós queremos encontrar descanso para nossa alma que tanto sofre as dores desta vida. Nós queremos, Senhor, tomar sobre nós o Teu jugo e o Teu fardo, que é leve, Senhor, e que é suave. Que nessa noite de domingo, que o nosso coração seja profundamente marcado, encorajado a viver, a decidir andar pelo caminho,
a vivermos de segunda a sábado em missão, compreendendo os Teus planos e os Teus propósitos para a nossa vida. Pai, nos abençoa e esteja conosco todos os dias, como promete a Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Será para sempre. Cantem ao eterno Deus, pois nada consegue se comparar. Cantem ao eterno Deus, teu reino será para sempre. Cantem ao eterno Deus, pois nada consegue se comparar. Cantem ao eterno Deus. Poder e glória pertencem ao nosso Deus. Todos os povos, tudo que existe, louvem ao eterno Deus. Toda língua confessará sua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre será. Louvor e honra, poder e glória pertencem ao nosso Deus. Todos os povos, tudo que existe, louvem ao eterno Deus. Toda língua confessará sua grande glória, todo joelho se dobrará. Sempre será, e o teu reino jamais passará, o eterno Deus. Será para sempre. Cantem ao eterno Deus, pois nada consegue se comparar. Cantem ao eterno Deus, seu reino será para sempre. Cantem ao eterno Deus, pois nada consegue se comparar. Cantem ao eterno Deus, toda língua confessará tua grande glória e todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre será, e o teu reino jamais passará, o eterno Deus. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre será, e o teu reino jamais passará, o eterno Deus, o eterno Deus, o eterno Deus.
vamos orar pelo Valmir e pela Carol, e vamos encerrar o culto também, orar pelo André, pela Liz e pela Rebeca, e alguns outros irmãos que possam estar enfermos também, né, William? Ah, sua mãe também, a Cidinha, amém, vamos orar por ela também, amém. Pai, nós colocamos diante de Ti, Senhor, a vida do Valmir, da Carol. Deus, que eles façam uma boa viagem, que o Senhor prepare todas as coisas, que o Senhor vá à frente deles, Senhor, abrindo os caminhos, tirando os impedimentos, abençoando eles, que seja um tempo de descanso e de renovação, que tudo que eles vão encontrar, Senhor, por esse caminho, que traga, Senhor, vislumbres do céu e da glória eterna, aonde eles vão morar contigo, Senhor, eternamente. Pai, que o Senhor os abençoe no nome de Jesus. Nós oramos também pela Rebeca, pelo André, pela Júlia, pela Elisângela. Deus, continue cuidando desta família. Deus, que a Rebeca tenha uma boa recuperação no nome de Jesus, e que muito em breve, Senhor, eles possam estar aqui conosco, servindo ao Senhor e glorificando a Jesus. Pai, abençoe também a Cidinha, Senhor, que está na casa dela agora com dor de cabeça. Deus, visita ela, restaura, Senhor, a saúde da Cidinha. Pai, venha tirando toda dor, toda enfermidade, que ela seja visitada do alto da cabeça, a planta dos pés, e que o Senhor traga cura. E tantos outros irmãos, amigos queridos, Senhor, que estão enfermos e doentes nesse dia. Pai, abençoa, fortalece, renova a fé. Sustenta o teu povo, Senhor, sustenta aqueles que são do caminho, Pai, nesse tempo de adversidade, de sofrimento, de dor. Oh Deus, abençoe o teu povo, que o amor de Deus Pai, que a consolação do Santo Espírito, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos nós, e todos digam amém. Deus abençoe, tenha uma linda semana. Caminho e consolo em meio
Deus reina.